Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Mike e como vocês podem ver, eu estou trançado. Também assim, né? Como vocês podem ver, eu estou trançado. Eu decidi voltar a cultivar meus locks e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da história do meu cabelo, como é que tem sido a minha relação com ele durante todos esses anos, como é que eu cheguei até este momento aqui, porque pra quem não sabe, eu já tive locks durante um ano e alguns meses, aí depois eu simplesmente cortei eles do completo nada. E aí agora eu decidi voltar. E é isso. Bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu quero voltar a falar do meu cabelo lá do início, né? De quando. Lá da minha infância e tudo mais, como é que era a minha relação com o meu cabelo nessa época. Bom, eu fui uma criança que não gostava muito do cabelo. Eu sempre. Na verdade, eu acho que quando eu era criança eu não ligava muito pra isso. Porque nessa época quem cuidava do meu cabelo era a minha família, né? Minha mãe cuidava bastante, a minha irmã. Às vezes eu cuidava e tudo mais. Às vezes a minha mãe fazia uns penteados. E nessa época, eu acho que eu não tinha tanta opinião assim sobre o meu cabelo, porque, como eu falei, eu era criança. Então, eu, como ser humano na sociedade, eu não tava muito. Enfim, acho que só depois de um tempo que eu fui crescendo mais um pouquinho, que eu fui deixando essa questão mais social interferir no meu cabelo. Mas quando era criança, acho que era tranquilo. Eu tinha piolho, eu tinha pegado piolho na minha infância, mas assim, eu sempre cuidei. E o interessante é que, tipo, o piolho nunca sumiu. Essa questão do piolho foi uma questão meio doida, assim, da minha vida. Eu vou contar pra vocês como é que foi pra eu acabar com o meu piolho. Porque, assim, eu peguei piolho, eu nem lembro como é que eu peguei piolho. Deve ter sido na escola e tudo mais, mas eu peguei e aí a gente sempre cuidava. Só que o piolho não ia embora, entendeu? Eu não sei se era uma questão mais, sei lá, não sei, porque falta de cuidado não era. Tipo, eu sempre cuidei do meu cabelo. A minha mãe, ela sempre cuidou do meu cabelo. Minha irmã, acho que já cuidou algumas vezes do meu cabelo. Cuidava. E eu também cuidava do meu cabelo. E essa questão do piolho eu nunca entendia, porque o piolho não ia embora. E o que aconteceu? A minha irmã um dia me levou num terreiro que ela frequentava. E aí a mãe de santo só simplesmente jogou um banhozinho ali na minha cabeça e o piolho acabou a partir daí. Foi assim, literalmente um milagre na minha vida. Assim, na minha infância, quando eu era bem pequeno mesmo, ao mesmo tempo que eu não ligava muito pro meu cabelo, eu não gostava tanto dele, tipo, parando aqui pra analisar mais, não gostava tanto do meu cabelo. Tanto que, tipo, sei lá, acho que as pessoas da minha família também nunca foram pessoas que se davam bem com os próprios cabelos, então isso meio que veio de infância, essa questão de, putz, cabelo crespo é feio, cabelo crespo é ruim, cabelo crespo é duro, enfim. Meu roteiro aqui. Parando pra lembrar, é porque assim, pra falar do meu cabelo, tem que puxar lá de trás, tem muita coisa que eu não lembro, tem muita coisa que tá meio perdida. Mas eu acho que eu já comecei a ter uns problemas de autoestima em relação ao meu cabelo desde a minha infância, porque as minhas amiguinhas tinham cabelo liso e aí eu ficava me comparando e tudo mais. Às vezes, nossa, puxei essa do fundo do baú. Eu lembro de um dia que eu simplesmente comecei a chorar, pedindo a Deus pra ter cabelo liso. E, tipo, caralho, isso na mente de uma criança, pra uma criança tá desejando isso é porque a sociedade, ou tipo, enfim, a vida ali não foi muito legal com ela. A comparação, né, na minha infância sempre foi com as pessoas à minha volta, né, como eu falei, as minhas amigas e tudo mais. E sei lá, eu acho que eu não convivia tão bem, tá ligado? Eu acho que era acho não, né? Era uma questão bem complicada porque o meu cabelo sempre definiu um pouco da minha autoestima, sabe? Então, se meu cabelo não tava bom pra mim, então acabou ali, entendeu? Não tava legal, não tava bonito. E também, na cabeça de uma menininha, naquela época, né? Menininha negra,
na sociedade cruel que a gente vive, eu achava que eu não ia conseguir nenhum namorado por causa do meu cabelo. E era muito real, eu tinha isso como verdade na minha vida. Tipo, nossa, as pessoas, os garotos não gostam de mim por causa do meu cabelo. Tipo, sei lá, se eu tivesse cabelo liso, talvez seria diferente. E é muito estranho a gente reparar que isso é uma realidade nas, talvez nas crianças, ou talvez na autoestima das pessoas negras, enfim. A gente define muito nosso valor pelo nosso cabelo. Estão derrubando coisa. A gente define muito nosso valor pelo nosso cabelo. E, tipo, isso, igual eu falei, isso na mente de uma criança é muito pesado. Então, eu tinha um pouquinho desses pensamentos, sabe? De tipo, poxa, enfim. Já partindo um pouco pra adolescência, digo mais na. Vamos dizer assim, pré-adolescência, adolescência ali no fundamental, as coisas. Eu vou dizer que as coisas não melhoraram, mas ao mesmo tempo eu. Misericórdia. Ao mesmo tempo eu fui me acostumando com. Tá, esse é meu cabelo, e aí vamos só tentar conviver com isso. As comparações ainda continuavam, entendeu? Desde sempre eu me comparei com pessoas talvez não, na verdade eu sempre me comparei com pessoas de cabelo liso. E aí eu já fui expandindo, eu já fui comparando o meu cabelo com, sei lá, cabelo cacheado, enfim, cabelo que ficasse pra baixo, basicamente isso. E aí a minha válvula de escape, né, desses pensamentos e tudo mais, foi a trança. Era o momento em que eu comecei a fazer trança no meu cabelo. Igual assim, só que, tipo, meu cabelo era maior. Ele batia, tipo, aqui, passava do peito, enfim. Eu comecei a usar trança, a fazer trança. Tipo, não a colocar, mas, tipo, fazer mesmo no meu cabelo. E eu acho que isso melhorou um pouco a minha autoestima, porque pelo menos o meu cabelo ficava pra baixo, sabe? Enfim. E aí a trança foi virando uma coisa assim que eu agarrei pra minha vida e, tipo, eu consegui me sentir um pouco melhor com o meu cabelo, sabe? E aí teve uma época em que eu pensei, cara, vamos tentar andar com o meu cabelo natural por aí? Eu lembro desse dia até hoje. A primeira vez que eu fui com o meu cabelo, tipo, totalmente armado pra escola, foi um dia, assim, bem. Não vou dizer um traumático, porque isso não me traumatizou de alguma forma, isso não. Só me deixou mal no dia, enfim. Mas eu lembro que eu mandei mensagem pro meu grupo de amigas e falei assim, gente, irei com meu cabelo solto pra escola. Vocês vêm me buscar aqui em casa? Ou, tipo, vem me encontrar no meio do caminho? Porque, tipo assim, eu queria ir pra escola com o cabelo armado, solto, porém, eu não tinha coragem de andar na rua com ele assim. E aí eu pedi pra minhas amigas me encontrarem no meio do caminho pra gente ir pra escola juntas. Aí elas vieram e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava até um pouco feliz, eu tava me sentindo assim, tipo, caralho, eu consegui realmente, tipo, enfim. E aí um menino veio falar merda do meu cabelo, ele fez uma piadinha, tipo assim, bem escrota, não vou querer repetir. Mas que aquilo, cara, acabou com o meu dia, entendeu? Porque eu. Gente, essa porta tá me dando susto, puta que pariu. Que tá ventando? Ela fica abrindo essa merda. Aquilo meio que acabou com o meu dia. Porque, como eu falei, eu tava, sabe, eu tava indo feliz pra escola, tipo, não feliz, feliz. Eu tava, tipo, morrendo de vergonha e morrendo de medo do que poderia acontecer, me sentindo até um pouco feia, mas também, de certa forma, me sentindo feliz porque eu nunca tinha andado com o cabelo daquele jeito em público, e principalmente pra ir pra escola. Então já era um avanço ali legal pra mim. E aí o menino falou merda no meu cabelo, e aquela coisa toda. Eu comecei a chorar, e aí a gente foi pra diretoria, e aí o menino, enfim, teve as suas consequências lá e tudo mais. Mas que assim, não foi traumático, mas sacanagem, né? Mas eu sinto que mesmo com isso, a minha autoestima, ela não se abalou. Tipo, eu sempre tive uma autoestima assim meio baixa, porém isso não me impediu de ir outras vezes, né, com o cabelo mais solto. Às vezes eu prendia, era uma coisa que eu fazia muito. Eu pegava aquelas bandanas, eu tinha uma branca e uma azul. Deve estar aí, por aí no meu armário.
E aí eu pegava e, tipo, colocava aqui pra frente e o cabelo ficava armadinho. Eu usava muito esse penteado no meu fundamental. E aí eu ia alternando, tá ligado? Eu acho que eu fui explorando um pouquinho mais os estilos de cabelo que eu conhecia naquela época. E aí a trança eu acho que me dava um pouquinho mais de liberdade, porque às vezes eu fazia uns coques assim de Maria Chiquinha. Nossa, eu lembrei da época que eu fiz como é que se fala? Um side cut dos dois lados. Eu raspei. Gente, foi a minha época mais lésbica e eu não nem sou lésbica. E aí eu tinha um side cut, e aí a trança e tudo mais. Eu acho que esse foi. Eu acho que quando eu fiz o side cut foi meio que um pico assim de autoestima, porque eu me sentia ali um pouquinho melhor, me sentia mais bonitinho. E aí, isso melhorou bastante. E aí, eu acho que a minha autoestima sempre foi assim, sabe? Ela sempre oscilava. Às vezes eu me achava, tipo, nossa, eu tô muito bem. Às vezes, caralho, eu tô um lixo hoje. E foi indo assim até chegarmos no. Foi indo assim até chegarmos no ensino médio. Gente, eu tô olhando pra ali porque eu tô com medo dessa porta tá abrindo. Enfim. Até chegarmos no ensino médio, que aí eu acho que foi um divisor de águas, assim. Não vou dizer que foi o momento em que, caralho, nossa, eu tô muito seguro de mim, do meu cabelo e piriporó, mas eu já tava numa época em que, tipo, eu já conhecia o meu cabelo, eu já entendia as coisas que eu não gostava, as coisas que eu gostava, e só que aí eu continuava com as tranças, né? Trança, 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 trança. Aí eu acho que foi lá pro segundo ano do ensino médio que eu comecei a finalizar ele. Tanto que o creme, a gelatina que eu usava tá aqui debaixo do meu celular, que eu uso pra segurar, que é essa gelatina aqui. Gente, essa gelatina, ela é muito boa. E, caralho, ela me remete muito ao meu ensino médio. Tipo, o cheiro dela pra mim é muito nostálgico. Porque eu... Tá meio estragada, mas o cheirinho ainda continua muito bom. Gente, que delícia. É um cheiro muito nostálgico pra mim. E era exatamente essa daqui que eu usava. Eu só usava essa, tipo, acabava e eu comprava mais dessa. Aí eu usava essa gelatina aqui pra finalizar o meu cabelo, que aí foi a época que eu realmente comecei a entender mais sobre curvatura de cabelo, cabelo crespo e tudo mais. E aí, quando eu comecei, né, a finalizar ele, eu comecei a finalizar com creme, com os cremes da Scala. E depois eu fui pra gelatina, porque a gelatina, ela segurava mais o meu cabelo, ela deixava ele mais definido por mais tempo. E aí depois eu acho que foi só realmente melhorando, porque aí eu fui aprendendo sobre day after, e aí eu me sentia muito mais bonito com day after. E aí teve alguns dias que eu ia pra escola sem definição nenhuma no cabelo, sabe? Então eu acho que o ensino médio foi um divisor de águas, mas porque no ensino médio a gente tem contato com muitas pessoas diferentes, com etnias diferentes, com jeitos diferentes, estilos diferentes e principalmente cabelos muito diferentes, né? Então lá eu via muitas meninas com o mesmo tipo de cabelo que eu, que finalizavam o cabelo e tudo mais. Então essa questão acho que me deixou um pouquinho mais seguro pra realmente explorar ali o que meu cabelo tinha e tudo mais. Então eu acho que foi uma época muito gostosinha, vou dizer assim, do meu cabelo, porque eu, tipo, mesmo com a autoestima baixa, mesmo me sentindo um merda todos os dias, eu conseguia lidar bem e me dar bem com o meu cabelo no meu dia a dia, né? E aí o momento. Aí assim, eu meio que oscilava. Às vezes eu ia com o cabelo definido, tipo, natural, enfim, solto. E às vezes eu ia de trança. Até o momento em que eu tive o meu primeiro contato com dreadlocks. Eu falei, caralho, legal, tipo, legal, legal. Só que eu sempre. Qual era a minha rotina, assim, com as minhas tranças? Eu ficava de trança uma semana. E aí, final de semana, tipo, sábado e domingo, eu dedicava pra, tipo, cuidar do meu cabelo, tipo,
Pra fazer e tirar as tranças, eu sempre fui bem rápido pra fazer meu cabelo. Então, pra fazer as tranças, eu demorava ali no... Acho que meia hora... Assim, meia hora eu já tava na metade do cabelo. Então, uma hora pra fazer as tranças. E tranças assim, tipo, não muito grossas, mas também não muito, muito finas. Assim, mais ou menos. E aí, eu ficava uma semana de trança. E depois, finais de semana, eu tirava as tranças, tipo, desfazia, lavava o cabelo, cuidava e depois fazia as tranças de novo. E quando eu descobri o universo dos dreadlocks e tudo mais, eu comecei a me interessar. E até o dia em que eu fiz as minhas tranças e falei, é isso, não vou tirar mais. Eu ficava bem inseguro pra fazer, porque eu pensava, será que meu cabelo vai locar? Será que vai ficar legal? E caralho, deu muito certo. A minha jornada com locks durou 1 ano e alguns meses, eu acho que 1 ano e 3 meses, eu não lembro, não faço a menor ideia. Mas eu vou deixar algumas fotinhas aqui, deu de locks, e também se eu achar outra foto com outro tipo de cabelo, vou deixar aqui também. E enfim, eu acho que a partir dos locks foi que, tipo, sei lá, eu peguei uma paixão por locks, porque eu já tinha uma paixão por tranças, eu já gostava muito de ficar de trança, de ter trança, assim, tanto que eu só fiz trança no meu próprio cabelo, eu nunca coloquei trança sintética nem nada do tipo. Tenho vontade, talvez um dia eu coloque, mas, pra quem não sabe, né, porque eu tô falando de dreadlocks, mas enfim, pra quem não sabe, é um tipo de dread, é dread, e pra quem não sabe o que é dread, é basicamente cabelo embaraçado. Tipo, ou seja, eu fiz isso daqui e isso aqui eu não posso tirar, entendeu? E ele vai locar. O que significa o cabelo locar? Ele vai embaraçar sozinho e ele vai ficar assim. E vamos ver, né? Se dessa vez ele ficar mais bonitinho, se eu vou gostar mais dessa jornada, enfim, como é que vai ser. E basicamente é só fazer a trança, aí você pode iniciar os seus locks de várias formas. Eu iniciei pela trança porque o método que eu foi o método que eu fiz da última vez e eu já sou mais seguro com trança. Mas tem como você iniciar com twist, tem como você fazer freeform, que é tipo, eu não sei explicar muito freeform porque é um estilo que eu não pesquiso muito, então eu não sei bem como é que funciona, mas tipo, meio que você deixa o cabelo livre, sem fazer nada, e ele vai locando. Não sei se é isso. E é basicamente isso. Acho que eu consegui falar tudo. Estou aqui com o meu roteirinho, porque eu sou horrível pra falar de cabeça. Pra falar da trajetória do meu cabelo como um todo, eu vou dizer que foi uma trajetória muito legal. Porque, assim, eu tive meus altos e baixos com o meu cabelo. E nesses altos e baixos eu fui criando uma casca. E aí só agora eu pude ter a perspectiva de que, tipo, cara, meu cabelo é muito foda, entende? Eu consigo fazer várias coisas no meu cabelo. Meu cabelo é crespo. Eu não sei exatamente a curvatura dele. Não sei. Mas assim. Ai, não sei nem explicar, gente. Eu acho que foi uma trajetória assim muito bonita, porque hoje em dia eu amo meu cabelo, sabe? Tanto que pra eu cortar os meus locks do completo nada e mesmo assim me sentir bem com o meu cabelo crespinho e baixinho, eu tive que chorar muitos litros pra eu finalmente chegar a esse ponto de realmente gostar genuinamente do meu cabelo. Porque, cara, a nossa sociedade, ela tem esse racismo estrutural, entende? Tanto que quando eu cortei os meus locks, algumas pessoas estranharam e algumas pessoas da minha família, né, que eu coloco entre muitas aspas, porque essas pessoas em específico eu não considero tanto da minha família mesmo, começaram a, tipo, dar pitaco, falando que tava feio e tudo mais. E pela primeira vez eu tive voz pra falar, não, você não tem direito de falar assim do meu cabelo é lindo, eu gosto do meu cabelo, eu amo meu cabelo do jeito que ele é. Se você não gosta do seu cabelo por algum motivo, aí o problema é seu, não tente jogar as suas inseguranças em mim.
E, cara, assim, é muito libertador você gostar do seu próprio cabelo, sabe? Voltando a dizer um pouco mais sobre cabelo crespo na sociedade, cara, é muito doido. Porque as pessoas, elas vão normalizando tanta fala assim que, porra, igual. Uma frase que nunca vai entrar na minha cabeça. Cabelo crespo é duro. Cabelo crespo é ruim. Cara, cabelo crespo não é ruim. Entendeu? Eu acho que pra eu ter essa percepção do meu próprio cabelo, o que que aconteceu? Eu me inspirava muito em meninas de cabelo cacheado. E isso é uma coisa que eu falo pra vocês que é muito importante. Se vocês querem se inspirar, se vocês querem... Ah, sei lá, quero fazer um penteado aqui legal. Vou procurar no Pinterest. Cara, procurem pessoas que tenham o mesmo tipo de cabelo que vocês. A mesma curvatura de cabelo de vocês, entendeu? Porque é muito fácil uma pessoa que ainda não tem esse entendimento sobre o próprio cabelo, chegar e falar: Nossa, eu odeio meu cabelo é ruim, meu cabelo é duro. Sendo que você tá comparando o seu cabelo crespo com uma menina de cabelo cacheado, mais soltinho, sabe? Eu não entendo de curvatura de cabelo, vou falar nesses termos assim. Sabe? São coisas que não fazem sentido, entendeu? Então eu acho que é por conta disso, dessa comparação com pessoas que não são parecidas com você, que a pessoa acaba achando que, sei lá, o cabelo dela é feio, que o cabelo dela é ruim. Mas não, seu cabelo não é ruim. Você só tem que ver, você tem que consumir coisas, conteúdos de pessoas que tenham o mesmo cabelo que você. E é muito sobre isso, sabe? Depois que eu tive esse esse entendimento, muita coisa melhorou na minha autoestima, muita coisa, muito do que eu achava do meu cabelo também foi embora, entendeu? Cara, e aí foi a partir desse momento em que, sei lá, hoje em dia eu sou muito zen com o meu cabelo, sabe? Eu amo o meu cabelo. Tanto que, assim, na minha cabeça eu costumo falar que meu cabelo é minha coroa. Então, cuide de sua coroa também. Eu acho que eu falei bastante no vídeo, falei pelo menos a maior parte do que eu queria falar. Eu devo ter pulado várias partes, devo ter esquecido de falar várias coisas, mas enfim, pelo menos temos um vídeo aí de 20 minutos. E, gente, é isso. Amém quem vocês são, entendeu? Não... Sei lá, é aquele papo meio chatinho de ame você mesmo e tudo mais. Eu acho que essa parada de aceitação também, eu acho que ela tem um pouco de limite. Ao mesmo tempo em que eu prezo muito para que as pessoas se aceitem como elas sejam felizes com quem elas são e tudo mais, eu entendo que às vezes a gente realmente não gosta daquela característica nossa. E você ser uma pessoa preta, querendo usar um outro tipo de cabelo, querendo alisar o seu próprio cabelo, vá fundo, entendeu? O cabelo é seu, você é livre pra fazer o que você quiser, entendeu? Não se limite a essa coisa de que, nossa, você é negro, você tem que usar seu cabelo natural. Se você não quer usar o seu cabelo natural, você também não precisa, entendeu? Você não precisa, você não é obrigado. Você pode usar uma lace, você pode, sabe, tacar química no seu cabelo, pintar, enfim. Nossa, e eu nem falei das colorações que eu tive no meu cabelo, né? Depois que eu tive locks, já já eu falo. Mas não se limite a isso, sabe? Desde que você se sinta bem com o seu cabelo do jeito que ele for, entendeu? Se ele for um crespo natural, se ele for um crespo alisado, se você quiser ficar careca e usar lace, sabe? A escolha é sua, entendeu? A gente é livre pra fazer o que a gente quiser com o nosso cabelo, não é seu fulano de tal que vai definir o que é o nosso cabelo ou o que a gente vai usar, entendeu? Enfim, você é livre. Sobre as colorações, eu sabia que estava esquecendo alguma coisa, eu queria comentar aqui rapidinho antes de encerrar o vídeo. Ele tá assim, porque antes disso, eu pintei ele metade metade. Eu primeiro fiz com uma mecha, entendeu? Tanto que tenho foto de formatura com essa mechinha que combinou com o meu vestido. Tava tudo... Mentira. Aí depois, tipo, era só uma parte, e depois eu pintei a outra metade, aquela vibe bem Melanie Martinez, sabe? E aí pintei de algumas cores não, né? Eu descolori
E aí depois eu pintei de vermelho, que eu acho que essa cor aqui, eu acho que foi a cor que eu mais me apaixonei. Talvez eu pinte em um outro momento. Quando tiver maiorzinho, talvez eu pinte de novo dessa cor, porque assim, tava me achando um must com esse cabelo vermelho. E, gente, eu acho que é isso. O vídeo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, ou o que vocês acham sobre esse assunto de cabelo e tudo mais. Me deem sugestão de vídeo também. Vídeos que vocês querem que eu faça aqui e tudo mais, assuntos que vocês querem que eu fale. E é isso, gente. Tchau.